João capítulo de número 8, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Prepara os nossos corações, blinda o nosso entendimento para que nós possamos compreender, entender a profundidade do que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite. E te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de frisar, mencionar nesta noite, está destacando uma das passagens bíblicas que de notório são muito, mas muito conhecidos ou conhecidas da Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos falando a respeito da mulher, na qual a Bíblia não cita o seu nome, não fala muito a respeito da sua vida pessoal, particular. A única coisa que se destaca a respeito desta mulher, conhecida e frisada e destacada como a mulher adúltera. Voltados a este texto, eu quero trazer um tema, a mensagem desta noite. A mulher adúltera, duas perguntas e uma resposta. Grave isso. Duas perguntas e uma resposta. A Bíblia nos expressa claramente que a intenção daqueles homens que se apresentaram a Jesus, mesmo chamando-o de mestre, porque que estavam
os conhecidos fariseus. Se apresentam até Jesus, chamando-o de mestre, e começam a indagar ao Senhor. A intenção destes homens, que fique bem claro para entendermos, o propósito destes homens era acusar. De notório, a primeira impressão que fica, porque o texto está falando, até mesmo no título do texto diz, a mulher adúltera. Então, no nosso conhecimento primário, à primeira vista, já vem ao nosso destaque que aqueles homens tinham seu propósito final conclusivo, era de acusar aquela mulher. Mas era muito além do que isto. Porque o verdadeiro propósito destes homens era acusar a Jesus. Isso não era novidade naquela época. Jesus já estava acostumado com isso. Quantas vezes o mestre fez coisas extraordinárias, em vez dos que estavam em sua volta se alegrar, eles começavam a acusar a Jesus. Até mesmo quando Jesus expelia os demônios, curava os enfermos, alguém chegava a dizer, ele faz tudo isso em nome de Beelzebu. Desacreditavam completamente de Jesus. O propósito destes homens era acusar, grave isso, o propósito destes homens era acusar. Ô bispo, e o que Jesus, o que a Bíblia fala a respeito de acusadores? Eu convido a você a abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Na mesma proporção em que você julga a vida de alguém, um dia pode demorar, mas um dia seremos julgados. Já ouviu falar que você lança a semente e depois chega o tempo de colher aquilo que foi plantado? É uma advertência que Jesus está dizendo: não julgues, ou não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Que mais, bispo, o texto bíblico pode esclarecer para nós? Escute o que eu vou lhe dizer. Coisa terrível é cair na mão dos homens, porque os homens, de costume, na maioria das vezes, não têm misericórdia dos outros homens. Já viu que tem pessoas que, quando estão firmadas com Deus, não são todos, não estou generalizando, mas existe uma grande partícula de homens e mulheres que outrora, em outro tempo, como a Bíblia fala, em outro tempo, nós éramos desobedientes, insubmissos, desobedientes a pai e mãe, homens que viviam a vida completamente errônea, mas o Senhor estendeu as mãos para nós, nos resgatou das trevas para a sua luz. Deus nos transformou, aí nos coloca em sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos faz nova criatura em Cristo Jesus, firmados na presença de Deus. Aí tem alguns que, pelo fato de estarem firmados com Deus, eles começam a menosprezar aqueles que falharam diante de Deus. Eu não estou dizendo, não podemos confundir as coisas.
Pecado é pecado e ponto final. Não devemos vivenciar, conduzir em uma vida de pecado. Mas a Bíblia fala também a respeito que, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você chegar a pecar, lembrai-vos que vocês têm um advogado fiel que estará, ou seja, que vai julgar a causa. Quem entra com o julgamento sucinto, objetivo, fiel, sem injustiça, é o próprio Deus. A função de um pastor não é julgar a vida alheia. A função de um pastor é ensinar, conduzir, exortar, corrigir o rebanho a qual Deus a si confiou. O desígnio de um pregador, de um pregoador do evangelho, não é apontar os erros, a falha de alguém, mas sim empregar em tempo ou fora de tempo, exortar, corrigir, alertar, redarguar, é ensinar a palavra, doe quem doer, em todo o tempo. É nosso dever, é nossa tarefa, é nosso propósito, é nosso objetivo, é nosso dever de pregar contra o pecado. O pecado é o nosso inimigo, o pecado é o nosso adversário, o pecado é terrível, o pecado é sagaz, o pecado traz prejuízos na maioria das vezes irreparáveis. O pecado lança o homem e a mulher na lona, o pecado faz do homem e da mulher um fracassado, uma fracassada, um derrotado. O pecado vem para desfazer todo o propósito que Deus designou sobre a minha, sobre a sua vida. Mas é importante diferenciar, separar, distinguir que o meu, o seu, o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é a nossa irmã. O nosso inimigo não é quem pecou, não é quem falhou. O nosso inimigo é o pecado. Pecado. Não se pode misturar as coisas. Porque muitas pessoas tratam as pessoas como se elas fossem o pecado. Pecaram, falharam, eles cometeram, elas cometeram. Não podemos menosprezar, porque tem muita gente, olhe para cá, que quer pisar em quem pecou, quer descartar quem pecou, quer menosprezar quem pecou. E tem gente que arrota, cuspe, tem saliva de santidade. Quer ser melhor do que o fulano, do que o Betrano, do que o ciclano, se acha o grandão, se acha o dono da razão, se acha o dono da santidade. Quando você pensa que não, o camarada pecou. E agora? E agora? Aí ele pede misericórdia, aí ele quer perdão. Outrora ele não quis perdoar, outrora ele não quis tratar com misericórdia com quem pecou. E agora ele diz, eu quero misericórdia. Eu quero perdão. Queridos, a geração deste tempo que nós estamos vivendo não é a mesma geração da década de 80 e de 90. Infelizmente, é uma grande realidade. E eu vou lhe explicar por quê. Eu nasci em berço cristão. Eu nasci em berço evangélico. Na minha adolescência foi que eu me desviei. Mas eu cresci vendo o comportamento dos crentes daquela época. Eu sou de um tempo em que meu pai pastoreava uma igreja no Pedregal, era uma igreja de placa. Já viu aqueles muros antigos de placa, que encaixava uma placa? A igreja foi feita de placa na época, porque não tinha condições de construir, de fazer um templo com blocos de tijolo, de cimento. O piso da igreja daquela época não era porcelanato, não era granitina. O piso daquela época era aquele conhecido vermelhão, piso queimado, mas não era nem vermelho, era verde. Que quando as irmãs se reuniam para limpar a igreja, quando terminava de limpar a igreja, as irmãs estavam com os joelhos todo verde, as unhas tudo verde, as mãos tudo verde, de tanto, porque além de limpar, rapar, aí depois tinha que abrir aquela lata, lembra aquela lata de cera em pasta,
E não tinha máquina para polir, não, irmão. Era na base da mãozinha mesmo. Era duas irmãs passando e a outra vinha atrás ariando. Uma passava e a outra vinha dando brilho. E era na igreja todinha. E a bancada daquela época não era poltronas confortáveis. Era aqueles bancos, balança, mas não cai. Mas para levantar tinha que ser 3 homens para levantar. E as irmãs tinham que arrastar para um lado, para o outro, para esfregar, para encerar o chão. Quando chegava no culto, o piso estava brilhando. Brilhando. Naquela época, quando um membro da igreja caía em pecado, adultério, seja lá qual fosse o pecado, no culto de doutrina, de santa ceia, naquele dia ele falava: fulano de tal, irmãos, hoje é culto de santa ceia, e doutrina, que era junto, no mesmo culto de santa ceia. Fulano de tal, o casal pecou, 2 jovens não suportaram a chama, pegou, não vigiou, pecou, e eles vão vir aqui na frente agora, a gente vai fazer uma oração por eles já confessaram o pecado deles, arrependeram, estão dispostos a deixar, e a igreja, em concordância, nós vamos orar pelo casal, e eles vão cumprir 3 meses de disciplina. A igreja concorda, irmãos? Todo mundo levantava a mão. Os irmãos concordam? Todo mundo levantava a mão, orava por eles, fazia a oração. 3 meses depois, e olhe para cá, não tinha negócio de cumprir disciplina em casa, não. Que hoje em dia tem crente, você disciplina ele, aí ele some da igreja. Quando chega no dia, hoje é o dia de eu voltar em comunhão. Aí vai voltar para a disciplina a partir de hoje. Restart, reinicia a tua disciplina. Tinha que estar, não, o pastor acompanhava todo culto. O crente tinha que estar lá, e não era negócio de ficar cabisbaixo, encuidinho no canto, não, era dando glória, era dando aleluia, porque a disciplina, ele não podia ter oportunidade, pegar o microfone, tocar nos instrumentos, mas de adorar a Deus não era proibido, ele adorava na mesma proporção. Conclusão, 3 meses, finalizou, no próximo culto, santa ceia, doutrina, o casal era chamado na frente, vinha chorando, papai, mas vou pecar, papai. E vinha na frente, eu via isso acontecer, irmãos. Irmãos, olha, eles cumpriram 3 meses certinho, vindo para os cultos. Meus filhos, está tudo bem, né? Tudo em ordem, né? Tudo em ordem. Nunca mais, pastor, nunca mais vou pecar, mas não vale a pena, não vale. Era desse jeito. Porque quando os dias passavam e eles viam as outras pessoas tendo oportunidade de ir lá na frente, eles choravam quando as irmãs, se era alguma irmã do conjunto, choravam olhando, poxa, eu podia estar cantando com as irmãs, eu pequei, eu não posso participar. Na hora da Santa Ceia eu não podia participar, era desse jeito. Aí fala, irmãos, eles estão arrependidos, cumpriram os 3 meses, hoje eles vão voltar em comunhão. Os irmãos concordam? Toda a igreja levantava a mão, orava por eles. Terminava a oração, agora eles vão já participar da Santa Ceia conosco. E era aquela presença de Deus, era aquele mover dentro da igreja. A unção de Deus tomava conta do ambiente, tomava conta do culto. Era assim que acontecia naquela época. O sonho dos adolescentes, dos jovens daquela época, era ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Era sentir a presença de Deus. Eu nunca me esqueci, todas as vezes que o pastor presidente do campo, na época, que era Madureira Adeg, que era o pastor Divino Gonçalves, que já dorme no Senhor, era o pastor presidente lá de Taguatinga, Adetag, e quando ele vinha visitar as congregações para cá, ele vinha pregar, eu nunca me esqueci, ele vinha naqueles ômega, hoje em dia não é, né? Quem tinha um ômega na época, era uma nave. Quando ele chegava, parecia uma nave espacial chegando, estacionando na igreja. Os obreiros vinham, ficava todo mundo olhando, e ele descia do carro, simples. E eu já ficava assustado quando ele vinha, porque eu era criança e não entendia muito os mistérios. E aí na minha cabeça, no meu entendimento, eu pensava assim, chegou aquele pastor que bate na minha mãe. Você vai entender o que eu vou falar. Eu já sabia, porque toda vez que ele vinha era a mesma coisa. Eu não entendia, missionária Terezinha. Ixi, ele veio, hoje minha mãe vai apanhar. Era desse jeito. Por quê? Porque quando ele começava a pregar, minha mãe entrava em lágrimas, chorava, saía sapateando no meio da igreja, chorando,
falando em línguas estranhas, e as irmãs elas seguravam ela, e aí as irmãs que iam segurar, entrava no manto também, agarrava, e ele vinha colocando a mão na cabeça das irmãs, e aonde ele tocava, parecia que ele saía colocando brasas vivas, tiradas do altar, e o fogo começava a fomegar sobre os irmãos da igreja. Tanto que um dia a gente chegou do culto, na época eu falei: mãe, aquele homem bateu na senhora, foi, mãe? Ela disse: não, meu filho, não é não, é a presença de Deus, é porque ele tem presença de Deus na vida, tem unção de Deus na vida. Era assim que acontecia. A juventude da época se chamava Conjunto El Shaddai. Quando o Conjunto El Shaddai ia cantar o hino se chamava, eu sei que a letra era assim: me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar, toca minha alma, vê meu coração queimar, me queima com brasa viva do altar. Aí o fogo começava a pegar na igreja. Era assim que acontecia naquela época. E nos dias de hoje, bispo, o que acontece? Nos dias de hoje, a ovelha pecou, ela tem que vir ocultamente confessar para o pastor. E o pastor ainda tem que ter, estou falando de pastor que tem sabedoria. O pastor ainda tem que ter sabedoria para disciplinar a ovelha, sem expor a situação para os demais rebanho. Por quê? Porque tem gente, irmão, se souber que o irmão e a irmã pecou, mata na hora, mata na hora. Você está entendendo? Expõe, não. Se falar: irmão, ó, fulano pecou, vamos orar por ele, quando nem termina o culto, já vai lá, vou passar um zap aqui: irmã, tu não sabe quem pecou. Eu sabia dessa tribulação, estava desconfiado. E, irmão, acaba com a vida da pessoa. Você sem pecar, você já é vigiado. Você sem pecar, você já é acusado, já é apontado, já é caluniado, já é perseguido. Se expõe, irmão, mata. A geração da atualidade não tem aquela maturidade daquela época. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Não é dever do cristão, não é dever do crente estar acusando, apontando a vida do seu irmão. Se você vê alguém pecar, alguém caiu em pecado, em vez de propagar, em vez de espalhar, ora por ele, interceda por ela, clame a Deus por ele, clame a Deus por ela, para que Deus venha o erguê-lo novamente em sua presença. Quantos homens e mulheres de Deus que já foram usados em pregação, em profecia, em revelação, já colocou a mão sobre a nossa vida e nós fomos curados, já transmitiram palavras para a nossa vida, quando fez toda a diferença. E quando essas pessoas pecaram, falharam, foram para o mundo, as pessoas, em vez de orar por eles, viraram as costas, desprezaram essas pessoas. Quantos pregadores, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários que deveriam estar na casa de Deus hoje, mas estão na boca de fumo se drogando, outros estão no prostíbulo, outros estão na porta do bar se embriagando, outros viraram andarilho viajando de cidade em cidade, outros andam como mendigo caído nas calçadas, que outrora eram usados poderosamente por Deus, mas não encontraram auxílio, um ombro amigo para alguém olhar para o soldado ferido, machucado e dizer: eu estou aqui para te ajudar, apoia em mim, eu vou te ajudar, nós vamos se sustentar, nós vamos se erguer, porque a palavra de Deus nos diz que é melhor ser dois do que ser, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Diga assim para o seu irmão: Deus nos levantou para levantar os que caíram, não para derrubar os que estão de pé. Preste atenção nisso aqui. Coisa dura é cair na mão dos homens. Tem gente que não perdoa, irmão. Não perdoa, acabou. Você pecou? Acabou. Desacredito de você. E a Bíblia nos deixa aqui claramente que certa feita,
Davi cometeu um erro gravíssimo diante de Deus. Mandou o comandante do seu exército, Joabe, numerar, contar o povo. Não podia. Ele cometeu um erro gravíssimo diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu para ele 3 alternativas. Quantas alternativas? Diz, Davi, você pode escolher. Eu deixo você escolher quais dessas você quer escolher para a sua vida. Isso está lá, e depois você pesquisa lá. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, do versículo de número 12 ao versículo 14. E qual foi essas alternativas? Primeiro, Davi, você escolhe a primeira alternativa: fome e peste durante 7 anos. Você vai passar fome durante 7 anos. A peste vai vir sobre as plantações. Nada vai produzir. Que mais, Senhor? Qual é a próxima alternativa? A próxima alternativa é você cair na mão dos seus inimigos. Em outras palavras, na mão dos homens. Davi pensa consigo mesmo: peste, fome, eu não quero. Cair na mão dos inimigos, dos homens, também não dá. É terrível. Qual é a terceira alternativa, Davi? Senhor, a terceira alternativa: cair nas mãos de Deus. E certa feita o Senhor falou: coisa dura é para o homem cair nas mãos de Deus. Só que Davi faz um relembrar em si neste conceito. Lê para mim o versículo 14, pastor Inaldo. 2 Samuel, capítulo 24, só o versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Pegou? Ele ficou angustiado, porque ele estava caindo nas mãos do Senhor, mas ele disse: é melhor, porque os homens não têm misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Então melhor é cair nas mãos de Deus, porque Deus, ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós. Aleluias. Olha o que a Bíblia nos expressa em Lamentações capítulo 3, 22. Vamos lá, pastor Reinaldo. Lamentações 3, 22. Depois de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Será que Davi pensou? Melhor cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. Então Davi preferiu receber a penalidade de Deus, está nas mãos de Deus, porque Deus, ele cuida, ele trata com justiça e não coopera, não contribui com a injustiça. Nós estamos na introdução, preste atenção nisso aqui. Nós estamos na introdução. O que aconteceu aqui, bispo? Segundo a Bíblia, estes homens pegaram uma mulher e foram destacar a Jesus que esta mulher havia cometido um pecado de adultério. Olha a maneira que estes homens trataram esta mulher. No versículo 4 de João 8, versículo 4, pastor Reinaldo, só a parte inicial, só a parte do início, para vocês entenderem a intenção desses homens, o que eles fizeram com esta mulher. Versículo 4, só a parte, só o iniciozinho, o que eles fizeram? E pondo-a no meio, disseram-lhe. E pondo aonde? No meio. A mulher não estava no meio, ela vem sendo arrastada. Quando eles se aproximam de Jesus, monta-se um círculo, uma roda,
Imediatamente eles colocam a mulher no meio. Preste atenção nisso aqui. Qual era o propósito, qual era o objetivo, qual era a intenção deles? Colocar esta mulher no meio. O propósito era para acusar a mulher e depois apedrejar. Agora, veja o diferencial entre os homens e Jesus. Mateus capítulo 3, versículo de número 3. Aleluia. Aleluia. Mateus 3, versículo 3, pode ler. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse... Perdão, pastor Marcos. Perdão, Marcos. Marcos 3, 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Ok. O que Jesus disse para o homem da mão mirrada? Levanta-te. Ele estava no canto. Levanta-te e vem para o meio. Qual era o propósito de Jesus na vida do homem da mão mirrada? Quando ele veio para o meio, o que aconteceu quando o homem chegou no meio? Jesus disse: estende a tua mão. E quando ele estende a mão dele estava restituída, sarada, como a outra mão estava. Em outras palavras, Jesus leva o homem para o meio para fazer milagres acontecer. Em contrapartida, aqueles homens, os fariseus, levaram a mulher para o meio para acusar aquela mulher, para condenar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. Aí entra uma indagação a mim, a você, a nós nesta noite. Bispo, responde-me, eles podiam apedrejar esta mulher? Pensa consigo mesmo. Eles podiam apedrejar esta mulher? Porque quando eles chegam até Jesus, eles dizem: mestre, esta mulher foi pega num ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, Moisés nos ordenou que um ato como esse é digno de apedrejamento. E o Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer a respeito disso? Aí nós vamos compreender se eles estavam com a razão ou se eles não estavam com a razão. Levítico capítulo 20, versículo de número 10. Levítico capítulo 20, versículo de número 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ok, olha aqui para mim. O homem que adulterar com a mulher, ambos teriam que ser mortos. Explica-me para mim. A mulher adulterou segundo eles. Cadê o homem? Cadê o Ricardão do negócio? Cadê? Porque ninguém consegue cometer adultério sozinho. Você está entendendo? Sozinho não tem como. É impossível. Jamais acontece. Certa feita, meu pai passou por uma situação, teve reunião ministerial na época. Ele foi convocado por todos os pastores do campo, com cabo de ordem do pastor presidente na época, porque uma mulher procurou o pastor presidente e disse: cometi pecado de adultério com o pastor José Renato de Melo. Aí foi convocado, e lá, imagina para a esposa receber uma notícia como essa. Meu pai foi conduzido para a reunião na época.
sentaram no gabinete pastoral, e aí o pastor falou, primeiro vamos ouvir a mulher, e ela vai contar como aconteceu o ato. Aconteceu, irmã? Ela disse, sim, aconteceu. E como é que foi? Foi muito bom. Foi maravilhoso. Nunca mais esqueci, nunca mais esquecerei. Então conte-me como é que foi, irmã. É o seguinte, eu estava na minha casa, e aí eu deitei para dormir, aí eu sonhei, que eu fui para a cama com o pastor, e foi a noite toda o sonho. E quando eu acordei, eu já acordei com saudade. Os pastores olhou para ela, disse, como assim, irmã? Você não disse que cometeu o ato com ele? Sim, mas foi no sonho. Reunião encerrada. Reunião encerrada. Reunir os pastores, conclusivo. Irmão, cada coisa que o crente tem que enfrentar na sua vida. Coisa da cabeça da pessoa. Você imagine os falatórios antes da reunião. Rapaz, ó, pecou. Imagine os homens pensando, rapaz, como é que o pastor fez um negócio desse? Coisa da cabeça da mulher. Então, segundo a Bíblia, na época, cometeu pecado, os dois, não é só um não. Tinha que estar os dois. Se neste caso aqui, realmente o ato tivesse acontecido, eles tinham que chegar lá com os dois, o homem e a mulher. Irmão, Jesus não discute meio termo com ninguém, ele é Senhor por excelência. Não adianta a gente chegar para Jesus e dizer que é água, sendo que não é água. Ele sabe muito bem. E ele não vai discutir, dizendo, não, você disse para mim que é água, mas não é água. Ele é santo, ele sabe trabalhar e ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não coopera com a injustiça. Se Jesus quisesse discutir aqui, missionária Teresinha, ele diria, e cadê o homem? Cadê o homem? O homem ficou lá, porque eles disseram que a mulher foi pega no ato, na prática. Ela não foi depois, não foi dias depois, foi na hora, foi um ato pego em flagrante. Então eles tinham que apresentar as provas conclusivas. Com as provas, aqui está o homem e a mulher, mas só apresentaram a mulher. Se Jesus perguntasse, cadê o homem ficou lá, vai buscar o homem, traz ele. Se quer que justiça aconteça, vai buscar o homem. Mas só levaram a mulher. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17. Irmão, eu estou pregando uma palavra bíblica, reflexiva. Você tem que entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Não é a mensagem que faz a gente pular, mas você vai compreender a profundidade do texto nessa noite. Deuteronômio capítulo 17, lê o versículo 6 e o versículo 7, pastor Inaldo. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Ok, segura só um pouquinho. Por boca... Me ajude a pregar. Por boca de 2 ou 3 testemunhas acontece a morte. Prossegue. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ok. Este acontecimento que essa passagem bíblica está expressando é a mesma penalidade para quem cometia pecado de adultério. Exemplo, tem que ter testemunhas por palavras expressadas por suas bocas, e elas tinham que verdadeiramente ver o ato. Não é simplesmente dizer, missionária Ana Cláudia, me disseram que fulano pecou. Não era aceito, não existia. Tinham que ser 2 ou 3 testemunhas. Se fosse uma só, não ia acontecer. Tem que ter 3. Essas 3 têm que
ser comprovante que o ato aconteceu. Então não é aquele negócio, eu ouvi falar, me disseram, me contaram, eu imaginei, eu pensei. Se fosse nos dias de hoje, não bastava dizer assim, eu vi o carro entrando no motel e depois eu vi ele saindo, não bastava. Se fosse nos dias de hoje, teria que ser assim. Quem viu? Wagner. Wagner, você viu? Viu? Você viu, Wagner? Mais alguém viu? Não? Então, não tem como. Você viu, Wagner? Você mais dois viu? Vocês três viram? Ok. Se fosse nos dias de hoje, mas vocês têm como provar que vocês viram? Diga, tem. Tem? Cadê as provas? Vamos buscar. Aí lá vinha Wagner com o celular. Aqui, ó. Aqui, ó. E não é montagem não, viu? Você está entendendo? Não é montagem não, está aqui, ó. Aqui a foto, olha lá, ó. Olha lá ele beijando, ó. Olha essa daqui, ó, agarrado, ó. Você está entendendo? Está pensando que é montagem, tem mais prova. Cadê, Ferdinando? Traz o teu celular, ó, aqui o vídeo, ó lá, o vídeo, ó. Só não vou nem mostrar todo, misericórdia, pronto. Você está entendendo? Se fosse nos dias de hoje, teria que ser desta forma. Agora, os homens chegam para Jesus com a mulher, presa a eles, dizendo, essa mulher tem que ser morta. Esta mulher tem que ser apedrejada, porque ela foi pega num ato de... Irmão, ele estava pensando que Jesus é besta. Ninguém consegue colocar Jesus no linguajar popular para trás, não. Enganar, barganhar com Jesus, não. Jesus não coopera com injustiça, não. Ele é justiça. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é justiça. Só que o propósito destes homens era acusar a Jesus. E o propósito de Jesus qual era? O propósito de Jesus era para provar, mostrar, não só em teoria, mas na prática, o amor e a misericórdia que ele tinha pelos homens, pecadores imperfeitos, que eram invalidados pelo inimigo de nossas almas, descartados pelo mundo, menosprezados pela sociedade, condenados pelo pecado. Era este o propósito de Jesus, era demonstrar o seu amor na mesma proporção em que ele provou o seu amor lá na cruz do Calvário, sendo pregado no madeiro, sendo cuspido, maltratado, caluniado, difamado, menosprezado, e ele não abriu a sua boca, mas quando ele abriu a boca para falar, foi para demonstrar mais uma vez o seu amor, quando um ladrão arrependido de seus pecados, de suas falhas, de suas imperfeições, estendeu o pescoço e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele abriu a boca e disse, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto é amor de Deus. Alguém poderia até dizer, na cruz, como é que ele está perdoando um ladrão pregado no madeiro, sendo que ele está na mesma condenação? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Bem baixinho, filho. Ninguém explica. Porque Deus, ele sabe trabalhar e ele confunde a lógica humana. O Senhor olhou e pensou, já que eles vêm para acusar, eu venho para demonstrar o meu amor, a minha misericórdia e a graça. Se eles estão vindo apresentando a lei, eu quero já antecipadamente apresentar para ele a graça, porque a misericórdia de Deus é infinita, mas a graça de Deus nos basta. Aleluia. Seu poder se aperfeiçoa nas nossas. É quando a gente estamos em um momento de decaída, de fraqueza, de fracassos, de queda, é que nós vamos olhar para Deus e compreender a tão importância da necessidade da nossa dependência de Deus. Ninguém é suficiente demais para dizer que não precisa de Deus. Ninguém é sábio demais para dizer que já sabe de tudo. O conhecimento que Deus tem para a nossa vida não é limitado, é algo ilimitado da parte de Deus para nós. Olhar que horas são.
Agora eu começo a pregar. Preste atenção, baseado no texto, no tema. Qual é o tema? A mulher adúltera. 2 perguntas e uma resposta. Eu gosto de Jesus porque sempre antes de fazer alguma coisa, ele dá uma aula. Ele dá uma aula. O professor Jesus nunca foi numa faculdade. O professor Jesus não tem diplomas. Aleluia, aleluia. Mas quando ele era bem pequenininho, já dava aula para os doutores. Alá, minor, gabai. O Senhor Jesus nunca fez e se formou em medicina, mas tantos milagres que ele já fez, não tem explicação. Já usou saliva para fazer milagre acontecer, já liberou apenas uma palavra para fazer milagre acontecer. Este é o Deus a quem nós servimos. Nunca se formou em advocacia, mas resolveu a situação da mulher com apenas 2 perguntas e uma resposta. Aqui nós aprendemos aquele ditado: ouvir mais, falar menos. Eles se apresentam a Jesus e apresentam a mulher colocando-a no meio. Aí o mestre lança a primeira pergunta. E para quem foi esta pergunta? Para os acusadores. Que pergunta foi essa? Aquele dentre vós está sem pecados, ou que não tiver pecados, o primeiro que atire a primeira pedra. Lembra quando nós lemos anteriormente falando a respeito das testemunhas? Se tivesse testemunhas, os primeiros que tinham a ordem para apedrejar eram as testemunhas principais. Se eram os 3, vocês 3 têm a honra de tacar as primeiras pedras. E depois as demais pessoas que estão com vocês. Então, no caso aqui, primeiro quem tinha que lançar as primeiras pedras eram as testemunhas. Aí o Senhor está dizendo, porque as testemunhas tinham que ter provas. As testemunhas tinham que comprovar o que estava acontecendo. Eles apresentaram a lei para Jesus. Jesus estava apresentando a graça. Aquele dentre vós que não tem pecados, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Diz a Bíblia que começou pelos mais velhos. Começou por quem? Os mais velhos. Esses mais velhos que não tinham um pingo de sabedoria. Porque, irmãos, as pessoas com mais idades, com mais maturidades, eu falo por mim, são os meus melhores amigos. Meus melhores amigos. Está ali, ó, irmão Joca ali, ó, aquele adolescente que está lá atrás, encostado lá, ó, mais de 60. É um dos meus melhores amigos. Porque quando eu sento para conversar com ele, eu escuto palavras de conhecimento. Ele tem experiência. Quando eu pensar, ainda não tinha nem nascido, ele já tinha mais experiência do que eu tenho hoje. Tem que ser respeitado. Mas estes homens da época aqui, porque a Bíblia diz que quando eles escutaram esta pergunta de Jesus, eles pensam consigo mesmo, espera aí. Eu já estou fora, porque já cometi pecado hoje, não foi nem ontem, hoje. Imagina o outro dizendo, vixe, agora não se complicou. A Bíblia diz que os primeiros a se retirar foram os mais velhos, e depois até os mais novos. Eles não falaram mais nenhum A com Jesus. Jesus só fez uma pergunta que calou a boca daqueles acusadores. Uma atitude simples de Jesus. Eu quero ser profeta na simplicidade para a vida de alguém que está sendo alcançado por esta palavra. Que o mestre vai calar a boca dos teus acusadores.
Alame comprou e vai ser na simplicidade. Deus é simples nos seus afazeres, mas Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele é Deus da nossa vida. Todos se retiram, todos. Não fica um sequer. Todos. Eu imagino que até os que estavam com as pedras na mão, nem as pedras ele deixou, ele carregou a pedra com eles, com vergonha. Não tinha onde esconder a face, não tinha onde esconder a cara da mentira, tentando barganhar com Jesus. Aí Jesus lança a segunda pergunta. Diga para o seu irmão: o Senhor lança a segunda pergunta. Se fosse nos dias de hoje, cartaz, outdoors, vem aí, lançamento. Segunda pergunta de Jesus. Qual será esta pergunta? Para quem será esta pergunta? A segunda pergunta, Jesus lançou, fez a mulher. E o que ele disse? Qual foi a pergunta que ele fez? Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Onde estão? Aonde é que eles estão? Diga assim para o seu irmão: o Senhor vai fazer. Diga, não é mágica não, mas Ele vai fazer desaparecer os teus acusadores. Aqueles que apareceu para acusar, vai sumir. Porque quando Jesus perguntar para eles, cadê as provas? Não tem provas, porque é mentira. Estão tentando barganhar com Jesus, mas não pode. Vão desaparecer. Jesus disse: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Aí eu concluo. Jesus trazendo a resposta. A primeira pergunta foi feita para quem? Para os acusadores. A segunda pergunta foi feita para quem? Para a mulher. Agora vem a resposta. Porque ela disse: ninguém, Senhor. Senhor, ninguém, Senhor, ninguém. Aí Jesus responde. E qual foi a resposta de Jesus para a mulher? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. Em outras palavras, levanta-te e vai e não peques mais. Em outras palavras, é hora de recomeçar, é hora de se erguer, é hora de prosseguir, é hora de marchar, é hora de vencer. Porém, vai e não peques. É o Deus das oportunidades, é o Deus da restauração de alianças, é o Deus que ergue o homem do meio do lixo, do meio da lama do pecado, e coloca ele no meio de príncipes e de princesas. Quem é este Deus? É o mesmo Deus que marcou esta noite para dizer para nós, para dizer para cada um de nós: Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e está dizendo: é hora de prosseguir, é hora de avançar, é hora de vencer na minha presença. Eu quero aproveitar o ensejo que esta mensagem está alcançando o Japão, os Estados Unidos, os nossos amigos de Portugal, os nossos amigos lá de Angola e de Moçambique, para te dizer: se você falhou, se você pecou, se você transgrediu, o Mestre está dizendo nessa noite: levanta, meu filho, levanta, minha filha, vai e não peques mais, recomeça, reinicia, prossiga, avança, mas não desista, pelo amor de Deus.
Pega na mão desse irmão, dessa irmã que está pertinho de você. Pega na mão dele. Aperta a mão dele bem forte. E diga assim: eu estou aqui, viu? Diga: eu estou vivo. Diga assim: se você pensar que está sozinho na batalha, está muito enganado. Diga: conta comigo. Vamos vencer. Porque Deus nos dá oportunidade todos os dias de recomeçar em sua presença, porque a sua misericórdia não tem fim, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Agora diga assim para ele: quando tu pensas que está fraco, tu está enganado, é aí que tu está forte. Levante as mãos para o céu e adore a Ele nesta noite. Ele está presente na casa. Ele vai trazer de volta a unção, a graça, o poder, o revestimento. Se há tempos você não sentia a presença de Deus por um minuto, começa a sentir agora. Começa a falar em línguas estranhas agora. Olha a presença dele aí. Olha a presença dele aqui na tribuna, no altar. Olha a presença dele na noite. Recebe a unção de Deus sobre a sua vida nesta noite. Se aquela mulher fosse tentar se explicar para alguém, ninguém acreditaria naquela mulher, mas ela se encontrou com alguém que acreditava nela e sabia muito bem do que ela estava passando. Eu quero finalizar esta palavra dizendo nesta noite: quando os homens limitados e mortais desacreditarem de você, desprezarem você, abandonarem você, desacreditarem de você e não te compreender, lembre-se, Deus te entende, Deus te compreende, Ele te ama e marcou esta noite para te dizer: você é meu, você é minha filha. Ergue a tua cabeça, é tempo de vencer na presença de Deus. Eu vou terminar. Você que fica dizendo: ninguém me entende, ninguém compreende, ninguém sabe a minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando, por isso muitos me julgam, mas não sabe a minha luta, não sabe a minha batalha, não sabe o que eu estou enfrentando, não sabe as minhas dores, não sabe os meus clamores, o sangrar da minha alma, não compreende quando eu estou triste, quando eu estou cabisbaixa, quando eu estou fraca. Ninguém me entende. Ele marcou para ali dizer na simplicidade: Ele sabe. Não somente sabe, como Ele compreende, não somente compreende, como Ele vê. Aleluias, aleluia. Lembra de Ezequias? Chorava muito, porque sabia que ia morrer. Ele virou o rosto para a parede quando escuta o decreto de morte. Ele ora e ele chora. O Senhor disse: volta lá, Isaías, e leva um recado para ele. O que é que eu falo, Senhor? Só diga para ele que eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Deus está te ouvindo. Deus tem nos ouvido, Ele tem nos escutado e tem visto tudo que nós temos passado. E eu finalizo dizendo que o resultado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, da parte de Deus, é de vitória para a glória do seu poderoso e eterno nome. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus, ou estão todos firmados? Estão todos firmados? Glória a Jesus. Que Deus venha abençoar a todos em nome do Senhor Jesus.